Grêmio hoje não conseguiu superar o seu adversário. A avaliação do semestre, ela, embora o turno não tenha terminado, ela é mediana, né? Nós não estamos contentes com as posições, principalmente aqui nós estamos no Brasileirão, né? Mas eu quero aproveitar também para deixar absolutamente claro que não existe nenhuma perspectiva de mudança da nossa comissão técnica, do Luiz Castro. O Luiz tem um apoio e um respaldo institucional. Quando eu digo institucional, eu estou falando do presidente, dos seus 6 vice-presidentes, dos homens do futebol. Nós sabemos das dificuldades, mas acreditamos no poder de recuperação do trabalho que é feito, da parada que vai ser muito importante para nós, da janela, e vamos seguir nesse trabalho até lá passar essa fase difícil e esse momento de reestruturação que estamos fazendo. Eu volto aqui rapidinho, o meu colega da Guaíba aqui ia fazer... Durante essa pergunta eu informo que teve gol marcado pelo Santos, Santos 1, Vitória 0. E aí, como Grêmio TV, eu fico muito à vontade para fazer isso. Um torcedor que eu não consegui identificar de qual lugar do mundo, porque não estava em Porto Alegre, não estava aqui no Brasil, estava em outro lugar, ele, na mensagem, pediu para que desse o apoio à direção, que ele acredita na direção, e que ele está com o Grêmio onde o Grêmio estiver, reconhecendo as dificuldades. E eu acho importante passar isso para ti, porque tu está num momento que é delicado, mas é um momento que todos nós do clube sabemos dar a cara para bater. E eu acho que é fundamental que tu escute isso de um torcedor que está do teu lado. A gente escuta todos os torcedores, desde os torcedores que apresentam uma manifestação positiva como essa, e também aqueles torcedores que entendem que está tudo errado, que tem que mudar. Eu, particularmente, já passei alguns momentos nesse primeiro semestre aqui em entrevistas que nós não gostaríamos de ter passado. Tanto eu quanto o Rafael e todos aqui que estão no Grêmio hoje gostariam de estar numa situação melhor, de ter assumido o futebol do Grêmio já uma situação diferente, mas nos coube fazer essa reestruturação e superar essas dificuldades. Então, eu peço ao torcedor que tenha um pouco mais de paciência para que a gente possa chegar nessa pré-temporada, dar 30 dias de trabalho, de treinamento, de experimentação de jogadas, elenco, mudanças, esquemas táticos, e aí sim fazer um bom segundo semestre, fazer esse ano de transição como nós sempre dissemos. Dutra, Bruno Oliveira, Rádio Guaíba. A partir do respaldo para o Luiz Castro, o que é possível fazer e o que já tem sido feito em relação a cobranças para que esse trabalho ele seja alinhado e para que o Luiz Castro ele consiga dar essa volta por cima, né? Acho que o torcedor mais quer saber nesse momento em relação à cobrança da direção, em relação ao trabalho do treinador que, como tu mesmo disse, até aqui na temporada está fazendo um trabalho médio e imagino que longe da expectativa que vocês tinham no começo da temporada. Bom, eu também sempre me manifestei dizendo que haveriam oscilações, né? Não são desejadas, mas são esperadas. Existe uma cobrança interna de todos nós, já tinha também falado sobre isso, né? Cobrança da direção em cima do trabalho da comissão dos jogadores, os jogadores entre si. Não é por falta de cobrança que as coisas não estão acontecendo, né? A cobrança ela já foi forte, as mudanças que aconteceram são também resultados de cobrança, né? A própria saída de um grande número de jogadores do Grêmio é resultado de cobranças e de avaliações. Então esse é algo que está dentro do dia a dia do departamento de futebol. Presidente, boa noite. Leonardo Oberheira, Rádio Grenal. Todos sabemos que o Grêmio precisa vender jogadores para sanar as questões financeiras e deve fazer vendas agora na janela do meio de ano. Eu gostaria de te perguntar, presidente, se essas reposições acontecerão, se o Grêmio vai reforçar o elenco, se isso pode fazer o Grêmio melhorar no segundo semestre, haja vista que em 5 meses de trabalho o torcedor pelo menos não viu uma evolução e não acredita que somente com treinamento nessa parada o time vai melhorar. O Grêmio vai reforçar o elenco e onde? É parte do nosso trabalho buscar jogadores. Nós sabemos que a janela pode ocasionar a saída de alguns jogadores, mas assim como sairão jogadores, nós também temos expectativa de fazer as reposições. Dutra, boa noite. Leonardo Boff, Bandeirantes. O Grêmio ficou em segundo lugar num grupo fraco da Sul-Americana, o Torque como primeiro. Passou às oitavas da Copa do Brasil, mas o adversário foi um Confiança, um adversário inferior ao Grêmio. No Brasileirão,
teve times que vieram aqui na Arena, como o Corinthians, como o Flamengo, que constrangeram a atuação do Grêmio e uma atuação muito ruim, né, do time comandado pelo Luiz Castro. Nessa parada para a Copa do Mundo, o Luiz Castro terá trabalho para fazer e todo mundo acredita que o Grêmio vai voltar melhor dessa parada. É possível que isso aconteça? Como a direção acredita no trabalho do Luiz Castro nessas melhoras, se nesse começo, né, do trabalho essas melhoras não aconteceram? Bom, eu já mais ou menos respondi isso nas minhas respostas anteriores, na questão da oscilação, na falta de tempo para fazer o treinamento, né? Sabemos que enfrentamos adversários melhores estruturados, com plantéis mais bem montados, que não passaram por uma reestruturação tão profunda quanto o Grêmio passou. Essas dificuldades, elas não desaparecem por mágica, mas acreditamos que ainda tem muito a tirar do que o Grêmio pode fazer nesse grupo, nessa parada, com a chegada de jogadores, com as reestruturações que nós pretendemos fazer. Então, pegando, Dutra, essa resposta, e você fala que dá para tirar mais desse grupo. Na análise do departamento de futebol, sua análise, Paulo Pelaipe, executivo, o Rafael Lima, diretor de futebol, a análise de vocês é de que já poderia estar dando um melhor resultado agora, nesse momento, antes da parada? Vocês entendem que sim, era possível? Bom, quando a gente fala que existe um respaldo institucional ao trabalho, não quer dizer que a gente esteja satisfeito com todos os resultados, tá? Nós não estamos satisfeitos, nem nós, nem certamente o nosso torcedor. Nós escutamos muito o que o torcedor nos entrega em termos de comentários e sabemos o que a leitura do ambiente, né? Bom, dito isso, eu quero te dizer o seguinte: claro, se a gente olhar alguns jogos que o Grêmio poderia ter feito uma pontuação melhor, nós teríamos um resultado melhor. Então, lamentamos esses jogos, lamentamos muito essa dificuldade na pontuação, essa situação que nós temos na tabela. E estamos trabalhando e vamos trabalhar cada vez mais para sair dessa situação. Dutra, boa noite. Queria te perguntar, provavelmente hoje foi a última vez que esse mesmo vestiário esteve junto, né? A gente sabe que no futebol chegadas vão acontecer, saídas vão acontecer. Por onde que passa essa convicção no rumo de fazer essa reestruturação tão grande que foi feita, né? Vocês apostaram em mudanças, vocês procuraram um técnico para dar um rumo para esse grupo novo que está sendo montado. E por onde que passa a confiança de manter nessa rota, de tentar apostar novamente na convicção de que esse é o caminho que vocês precisavam enfrentar, sabendo que seria exatamente esse período de oscilação poderia acontecer? A gente sabe que o calendário desse ano ele é muito atípico de outros momentos, né, com um acúmulo grande de jogos. Vai ter esse período agora de intertemporada que vocês vão poder contratar jogadores, vai poder sair, vai poder fazer trabalhos que não aconteceram na pré-temporada. Mas por onde que passa a convicção de que esse é o rumo certo para o que o clube precisa apostar agora? Olha, mais que uma convicção, o que o Grêmio está passando hoje era uma necessidade, né? Nós dispensamos 20 atletas, com todo respeito a cada um que vestiu a camisa do Grêmio, né? Não vejo ninguém com saudade de nenhum jogador que foi dispensado, né? Isso demonstrou por si só o acerto nessas mudanças, a necessidade que o Grêmio tinha de fazer essa reformulação de elenco profunda, a mudança em métodos, a promoção de jovens talentos da nossa base para o grupo principal. Alguns jogadores que saíram da Sub-17 nem passaram pela Sub-20, estão hoje no elenco principal. Então, nós tivemos que fazer mudanças profundas, muito mais por necessidade do que propriamente, eu te diria, por uma convicção, tá? O Grêmio precisa passar por isso que está passando. E com muito trabalho, com muita dedicação, com o apoio do nosso torcedor, nós vamos superar essa dificuldade. Dutra, aqui. Rafael Copete, estou na área de Dois Toques. Dutra, historicamente, você sabe, eu sei, a maioria dos repórteres sabem, que quando a diretoria diz que há respaldo em cima do treinador, isso pode mudar em 24 até 48 horas. Ele faz uma outra pergunta. Nessa parada serão quantos dias de folga e se o Grêmio vai ter amistosos? Os jogadores terão férias, as férias têm que ser divididas em 2, agora por causa da questão do calendário. Na volta eles terão aproximadamente 35 a 37 dias de trabalho. Aqui, Dutra, Nicole Ovic do canal Nicole Ovic, Diogo Rossi, repórter. Queria falar com o Dutra lá do início do ano. Ele está satisfeito com o Dutra que chega agora no mês de julho, olhando como vice de futebol do Grêmio, o trabalho feito até aqui, com o que era planejado lá no início da gestão?
Bom, o trabalho do futebol, não só o meu, mas qualquer pessoa que atua hoje no futebol, Rafael, o próprio Paulo Pelaipe, ele não permite muito que a gente consiga fazer esse tipo de análise, assim, se chegamos lá, se estamos bem. Até mesmo nas conquistas dos títulos, a gente festeja 24 horas e depois a gente já tem mais jogos, mais compromissos. O que a gente sabe é consciência tranquila de que estamos fazendo aquilo que é a política de futebol do Grêmio, que cabe ao departamento de futebol implementar, né? Estamos hoje a serviço do clube, buscando fazer uma reestruturação, que eu já disse, que acho que o Grêmio não tinha passado ainda nos últimos anos, em termos de quantidade de mudanças, em termos de a chegada de um treinador de fora, que também é por isso, eu sei que ele também tem um grau de contestação nesse sentido, né? Mas, enfim, eu acho que o que importa é a gente dar o máximo, e acho que todos nós do departamento de futebol hoje podemos olhar um para o outro e saber que nós estamos dando o nosso melhor. Dutra, boa noite. Bruno Abchecker, Rádio Mortal. E a partir do reinício das atividades, o Grêmio volta já com decisão na Copa Sul-Americana, tem decisão na Copa do Brasil, vai perder inclusive 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Quanto tempo ou quais resultados podem fazer com que a convicção, com que o respaldo, eles acabem e o trabalho tenha que ser reiniciado depois de um longo período de treinamentos? Bom, aí para te responder isso vai ser um exercício de futurologia, né? Nós temos que esperar que as coisas aconteçam e aí sim, o futebol ele vive do seu dia a dia, do resultado, do desempenho. A projeção, assim, nesse sentido, ela acaba ficando muito prejudicada e muito no achismo. Dutra, Lucas Pilar, Bagé TV. Você falou sobre a oscilação durante a temporada, que é normal por conta de uma reestruturação, mas não tem uma mais dessa oscilação também, porque a gente vê o contexto do Grêmio nesse primeiro semestre. É um Grêmio que fica em segundo na fase de grupos da Copa Sul-Americana, um grupo que a gente imaginava que não teria tantas dificuldades, e o Grêmio também no Campeonato Brasileiro numa posição muito abaixo do que se espera e do que é a meta. Não tem uma mais, talvez, nessa oscilação? O que estaria faltando para ter um resultado mais positivo também? Sábado passado nós fizemos um bom jogo contra o Santos, uma partida convincente, nós saímos felizes daqui. Esse seria o Grêmio que nós esperávamos que se mantivesse ao longo da semana, né? Houve oscilação, esse é o nosso dilema, nossa grande insatisfação interna de todos, né? Nós gostaríamos, como o Castro falou, que houvesse uma estabilidade da equipe, e essa estabilidade é que nós buscamos e não estamos conseguindo ainda atingir. Dutra, boa noite. Leonardo Sonda, TV Bandeirantes. Eu queria te perguntar o que é bom no seu trabalho e no trabalho do técnico Luiz Castro para que vocês se mantenham nos cargos. Essa análise eu deixo para vocês. Não, mas eu pedi a sua análise. E eu te disse que eu deixo essa análise para vocês. Perfeito. Boa noite, Fábio Rodrigues da Aventura Esportes e Estúdio Mix Esportes. Gostaria de saber, um jogador tão importante como o Arthur, até falou na sua entrevista pós-jogo sobre a sua permanência, que gostaria de manter no clube. O que se pode falar e o que se tem de conversas com a Juventus ainda em relação a esse jogador? Obrigado. Bom, já mantivemos diversas conversas com a Juventus. A Juventus ainda não colocou cartas na mesa, não colocou um negócio concreto em que o Grêmio possa decidir em que forma esse negócio seria executado, seria definido. Nem mesmo o Arthur tem essa informação, ele tem conversado comigo diariamente sobre isso e aguardamos o desfecho, principalmente vindo lá da Itália. É de lá que tem que vir essa situação para nós resolvermos. Dutra aqui, Alana Prazer do GE. Globo. Saindo um pouco, eu queria uma análise, talvez um pouco de individualidades, né? Um pouco falar sobre Vila Sante, que um pouco como é que tá a situação dele, né? Ele voltou, não teve chance de entrar em campo. Também uma questão de outros atletas, né? Se tem Mac, Vieri, como é que tá essa questão, pensando em possíveis saídas, né? Desses 3 atletas, então um pouco negociações. Obrigada. Bom, o Vila Sante está retornando ao elenco, já recuperado. É um jogador que nós esperamos contar com ele no segundo semestre. Tá? Jogador importante do Grêmio, tenho certeza que vai ser um acréscimo. Com relação a Gabriel, Mac e a Vieri, não há negócios hoje também que o Grêmio esteja avaliando ainda. Né? Pode ser durante a janela, assim que terminar as temporadas, talvez, aí nós vamos ter essa definição. Por hora são atletas do Grêmio, contamos com ele para o segundo semestre.